E para a gente debater um pouco mais sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o vereador Fernando Jurado, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar um pouco mais sobre essa audiência pública que acontece hoje. Vereador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, grande satisfação poder mais uma vez estar aqui, podendo falar de um assunto tão importante para a cidade de Três Lagoas, um assunto que a gente vem há anos se preparando para esse grande dia. Hoje é o dia. Como que o senhor avalia essa revisão do plano diretor, as principais propostas? Olha, eu tive a oportunidade nessa caminhada, já faz pelo menos uns 2 anos que a gente vem discutindo, num primeiro momento como sociedade civil organizada. Quando eu estava à frente da presidência da Aliança de Entidades, nós tivemos a oportunidade de encaminhar alguns documentos para o governo passado, pedindo que algumas questões fossem relativizadas, fossem consideradas, porque estava, na nossa opinião, travando o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E agora, como vereador, eu tive a oportunidade de ser, junto com o Sargento Rodrigues, os 2 vereadores que trataram mais diretamente dessa questão com a sociedade. Aí é importante dizer, Ana, que ainda antes da eleição do prefeito Cassiano, na oportunidade nós levamos ele ao CREA para uma reunião com os engenheiros. Ele fez um compromisso que depois de eleito ele reuniria um grupo de pessoas para discutir as alterações do plano. Então logo ele assumiu o governo, ele pediu para que fosse feita essa discussão. E eu tive a oportunidade de poder convidar algumas pessoas, de representantes de setores que estavam diretamente relacionados com a questão, setor imobiliário, setor de construção, os engenheiros, arquitetos e o setor de regularização para fazer essa discussão. Nós criamos uma comissão, essa comissão se reuniu há pelo menos 8 meses, vem discutindo a questão do plano. Então, de alguma forma, o plano, ele é um plano que foi construído junto com a sociedade civil organizada. Hoje, por exemplo, para a audiência pública de hoje, a gente vai levar algumas outras demandas. Nós vamos levar algumas outras demandas, que são demandas que estavam dentro daquilo que foi combinado e que, de alguma forma, erroneamente não saiu no resultado final. São detalhes pequenos. E também, uma parte disso são reivindicações que apareceram de última hora. Daquelas boa parte de pessoas que não conseguiram participar das discussões e que hoje representando um setor, então nós não estamos falando com pessoas, hoje a gente fala com os setores, com os segmentos, tá? E dentro dessas reuniões com os segmentos nós acabamos trazendo algumas outras demandas que estão sendo discutidas nesse momento. Mas respondendo a sua pergunta, até peço desculpa pela longa introdução, mas respondendo a sua pergunta, esse plano, sem sombra de dúvida, é um plano construído a muitas mãos. É um plano que, de alguma forma, ouviu, sim, a sociedade civil organizada, né? Então, eu tive a oportunidade de submeter esse plano a pessoas de fora da cidade que são especialistas, e é um plano que tem uma construção sólida. É evidentemente que nós estamos, nesse momento, nessa audiência pública, para acertar os detalhes. E é importante a gente dizer isso, porque às vezes algumas pessoas falam, mas não foi debatido com a sociedade. Foi porque desde o ano passado teve reuniões com as comunidades, nos bairros, a gente divulgou. O grande problema é que as pessoas não participam, né, dessas reuniões, desses encontros. Quando chega no dia, no finalzinho, as pessoas querem participar. Mas tem todo um processo, todo um trâmite. Foi obedecido esse trâmite, é importante que se diga isso, né, para dizer que não foi um plano participativo. Sem sombra de dúvida, em 2023 ainda, houve as oficinas, umas 3 oficinas, né, em vários pontos, em alguns pontos da cidade. Como eu disse, a sociedade civil organizada, ela foi ouvida até aqui de alguma forma, e essa audiência pública serve para poder ouvir de um modo geral a comunidade de um modo geral. Exatamente. Né? Então, hoje lá na audiência pública, nós estamos organizados. Quando eu falo nós estamos organizados, eu tive a oportunidade de dialogar com o setor imobiliário, eu tive a oportunidade de dialogar com o setor de loteadores, setor de construção e com os engenheiros e arquitetos. Ontem, no final da noite, a gente estava fazendo a nossa última reunião com os engenheiros e arquitetos lá dentro da Associação de Engenharia de Três Lagoas. Vereador, e como que o senhor avalia as principais propostas? O que o senhor destaca como mais positivo ou que vai gerar maior impacto nessa revisão do plano? Como eu disse, a construção, ela traz uma filosofia. Esse plano tem uma filosofia. A filosofia, todas as decisões tomadas dentro desse plano foram decisões que levaram em consideração que a Três Lagoas é uma cidade que cresce e que precisa de flexibilizar as construções, onde faz sentido para o poder público flexibilizar isso. E, ao mesmo tempo, precisa se preservar
as áreas ambientais importantes para o município. Essa é a filosofia do plano. Então, todas as decisões que estão ali dentro daquele plano, elas foram baseadas nisso. Elas foram baseadas de dar liberdade, facilidade para quem está construindo, para quem está loteando, porque a cidade precisa de avançar nesse sentido. E, ao mesmo tempo, identificar onde estão as áreas que são importantes de serem preservadas e essas áreas serem preservadas. Hoje, quais são os principais entraves? Por exemplo, quando vocês colocam, precisa expandir, precisa... Qual que é o principal entrave hoje previsto no plano diretor? Sem sombra de dúvida, tudo gira em torno das taxas de construções, né? De permeabilidade e de autorização para construir. Então, com alguns pontos muito isolados que já estão sendo resolvidos, por exemplo, um exemplo é o Vilagem do Lago. O Vilagem do Lago, ele teve uma diminuição, a proposta era uma diminuição de área construída. A gente já contornou essa situação. O governo já deu uma posição que isso está resolvido. Então é uma boa notícia para o morador lá do Vilagem do Lago que ainda não tem a sua casa construída. Tá? Ele não vai perder, não terá prejuízos em relação à utilização do solo. Existem alguns pontos, questões pontuais como essa na cidade, que nós temos o compromisso do governo de resolver. Mas, de modo geral, o plano ele manteve o que estava e flexibilizou nas áreas que são importantes de crescer no município. Ou seja, tem vários pontos da cidade de Lagoas, especialmente na região adensada, onde a permeabilidade passou de 30% para 20%. Então, isso vai permitir que essa região se torne um pouco mais adensada. Por exemplo, a região norte da cidade, ali no Alto da Boa Vista, aquela região, ali tem uma proposta, está previsto no plano diretor, reduzir o tamanho dos lotes, é isso? Na cidade toda, praticamente. Não só nessa região? Não só nessa região. Então, os novos loteamentos, hoje nós temos loteamentos aqui na cidade com autorização apenas para algo próximo de 500 metros quadrados, existe casos. E por que vocês defendem essa redução? Naquela região, naquela própria região. Hoje, essas áreas passarão a 240 metros quadrados. Não é pequeno demais? Na avaliação do setor imobiliário, das construtoras, não. O que aconteceu? A proposta inicial que nós levamos foi até de 200 metros. E aí, numa reunião técnica com a Cristiane, a Cristiane trouxe cases de outros lugares, trouxe uma explicação muito didática do que poderia acontecer com o setor imobiliário em questões de alterar o cenário imobiliário da cidade, tá? De valorização e tal. E a gente decidiu 240 metros quadrados. Esse 240 metros quadrados, para mim, é a maior expressão de que poder público, setor produtivo e as pessoas ligadas ao meio ambiente trabalharam de forma unida, não pensando no bem de um setor exclusivo, mas pensando no bem da cidade. Então, essa construção do 240 metros, essa construção, sem sombra de dúvida, dentro dessa vitrine do plano diretor, é o melhor exemplo que a gente tem de que pessoas trabalharem em diversos setores, trabalharem em consonância para poder trazer o melhor resultado possível. Facilita a construção, a venda dos lotes diminuindo o tamanho? Com certeza. O terreno tem implicação direta no custo do imóvel. Né? Então, se você constrói uma casa, hoje, evidentemente, você tem outros recursos para poder construir mais de uma casa em um terreno. Mas é um recurso que você tem que acessar e ele custa caro. Você transformar o tal do condomínio. Né? Mas se você constrói uma casa hoje num terreno de 360 metros, que hoje é o parâmetro, você vai vender por um valor X. E se esse terreno cair para 240 metros, você vai vender esse imóvel por um valor Y, né? Menor do que o valor de 360 metros. Isso não existe dúvida em relação a isso. E ao mesmo tempo você está dando a oportunidade de bairros, de regiões que estão em expansão urbana, mas que ainda são próximos ao centro da cidade. Vou dar um exemplo para você. A região ali do hospital regional, alguns pontos ali da região onde você trouxe mesmo ali, que já cresceu muito, que é o Nova Europa, o Mais Parque, né? Aquela região ali, imagine que com um terreno menor, o adensamento vai ser maior. Na prática, do que nós estamos falando, Ana? Nós estamos falando que nós vamos colocar mais pessoas morando próximo dos equipamentos públicos. Né? Mais pessoas morando na mesma área
próximo de posto de saúde, próximo de local de atendimento público, de creche, né, de CI, escola. E algumas pessoas colocam, mas aí esse plano diretor está jogando a população para os locais mais distantes. O senhor discorda disso? Sem sombra de dúvida. O plano foi construído considerando a ocupação de vazios urbanos. A ocupação de vazios urbanos. Então, muitas vezes, um loteador que tinha um empresário, uma pessoa que tinha uma quadra lá no meio da cidade que está totalmente vazia, que a gente chama de vazio urbano, ele fazia a conta e achava, não faz sentido eu lotear isso, vender isso e tal. E agora ele vai ter condição de fazer mais terrenos, vamos dizer assim. Pode fazer mais terrenos. E aí, às vezes, fica viável para ele a venda. Entendeu? Então, o plano, sem sombra de dúvida, ele foi construído no sentido de ocupar os vazios urbanos, adensar a cidade, trazer a população para morar mais próximo da onde já existe estrutura pública. Essa é a ideia. Dificultando a ideia de se construir loteamentos mais longe do centro da cidade e, com isso, criar condição para que a população vai morar cada vez mais distante do centro da cidade, ficando mais difícil para o poder público poder levar a infraestrutura para atender. Ou seja, o senhor não entende que essa revisão do plano que vocês estão propondo não vai atender apenas uma classe, não vai beneficiar apenas o setor imobiliário, mas sim toda uma sociedade, inclusive as camadas mais pobres? Como eu te disse, o melhor exemplo é o exemplo dos 240 metros, onde o setor produtivo levou a ideia dos 200 metros e o poder público defendeu a ideia dos 240 metros. E na alegação dos técnicos da Secretaria, da Diretoria lá de Planejamento, da Secretaria de Governo, ficou bem claro que para o bem da cidade, fazia sentido os 240 metros. Então, como eu quero reforçar, apesar de ter liderado esse movimento, tentando conciliar esses interesses, eu tenho muito orgulho do resultado que a gente chegou. É perfeito? Não é perfeito. Hoje a audiência pública vai mostrar isso. Por que que não é perfeito? O que falta na avaliação? Tem várias questões. A discussão é muito técnica. Por exemplo, tem uma questão que está sendo discutida que chama... eu esqueci, não sei o que, onerosa. Me foge direto o nome lá. Essa questão ela é extremamente técnica e muitas vezes a gente não tinha a pessoa para discutir isso com a gente. A pessoa qualificada para discutir isso com a gente. A gente só ficava ouvindo o técnico da prefeitura. E enquanto a gente queria ouvir alguém que vive aquilo na realidade. Para dizer, olha, esses números que a prefeitura traz, faz sentido ou não faz sentido. Né? Então, muitas vezes tinha discussões ali que a gente não tinha pessoas tecnicamente preparadas no nosso meio ali para fazer aquela discussão. Então, essas questões agora começaram a aparecer agora. Então, hoje, sem sombra de dúvida, vai acontecer ainda algumas discussões lá sobre algumas questões que não são consensuais dentro do plano, mas sem sombra de dúvida foi um plano construído ouvindo a sociedade, né, discutindo com a sociedade organizada o que poderia ser melhor para a nossa cidade. Um outro ponto sobre a verticalização. A gente demonstrou aí na reportagem que hoje Três Lagoas não é considerada uma cidade, né, que tem prédios, enfim, não é uma cidade vertical como a gente vê em outros municípios. Há quem defenda, há quem não defenda. Como que o senhor analisa isso, inclusive a permissão para a construção de prédios de até 25 andares em regiões que até então eram proibidas? Olha, Ana, eu de forma sincera, eu acredito que quem regula essas coisas é o mercado. Então, vai ter gente falando, Três Lagoas não tem vocação para prédio. Mas só que é o seguinte, existe hoje autorização para fazer. Então, o mercado, o empreendedor, ele vive dessa aventura. Ele é um aventureiro, de certa forma. Alguém vai ousar fazer um prédio de 25 andares. E daí nós vamos saber se Três Lagoas tem vocação para isso ou não tem vocação para isso. O que eu posso dizer de prático é que isso é importante para a cidade. Esses prédios na cidade é importante. Por quê? Porque cumpre esse papel de adensar o centro da cidade. Entendeu? Então, eu, particularmente, não sei se vai acontecer os prédios de 25 andares, mas ficaria muito feliz como vereador, como morador de Três Lagoas, como empreendedor, de que a cidade pudesse adensar a região mais próxima. Exato. A gente até viu na reportagem, os corretores de imóveis alegam que tem demanda para isso, né? Que existe uma demanda muito grande por procura por apartamentos, enfim. Até então, nessa região central, quando a gente coloca, será permitido prédios de até 25 andares. Mas, a verdade, não são em todas as áreas. E é importante a gente esclarecer até em relação ali à região da Lagoa Maior. O que foi discutido em relação a essa questão? A gente sabe que já existem alguns prédios ali no entorno da Lagoa.
está previsto no plano diretor mais construções verticais ali ou não? A Lagoa Maior, ela tem um impedimento, que é a questão do cone de aproximação do aeroporto. Né? Então, naturalmente, por conta desse cone, não pode se fazer grandes edifícios ali. Ah, mas como que tem ali, então, o Ramstedt? O Ramstedt foi construído numa situação de que não existia homologação ainda do nosso aeroporto. E já foi difícil de construir. Imagine agora que o nosso aeroporto está homologado. Entendeu? Então, a gente já tem essa questão natural, essa dificuldade natural. A proposta da prefeitura de criar mais uma zona de contenção ambiental ali, uma zona que tenha o interesse ambiental em torno da lagoa, aumentando o tamanho dos terrenos e limitando ainda também a altura das construções, até por conta dessa questão do cone. Então essa é uma proposta que foi extremamente discutida, mas que o prefeito municipal não abriu mão, a prefeitura municipal não abriu mão dessa questão. E essa vai ser uma das grandes questões discutidas lá hoje. Inclusive, isso é válido para as demais lagoas também, região da segunda, primeira, que tem um espaço vazio muito grande ali ainda. Isso, também e a gente tem sabe que tinha... Só quero abrir um parênteses, tá? Porque eu fiquei envergonhado. É ortoga onerosa o nome da ferramenta. Tô há 15 dias discutindo essa questão da ortoga onerosa e agora não veio mas acontece. Não veio na cabeça o nome. Falar de improviso assim, não é fácil não. Mas é a região, então, ali da primeira, segunda lagoa, que a gente sabe que tem muitos empreendedores que almejam construir prédios, enfim, ter essas construções, mas esbarra nessa questão que o senhor está falando? Sim, a região em torno da lagoa, ela não mudou, não flexibilizou muita coisa não. Vai permanecer... Ela não flexibilizou muita coisa não. Então tem a cidade inteira, o centro da cidade inteira, a região mais periférica, mais próxima do centro, ela toda ganhou o direito de ser loteado com 240 metros. Ou então, se a pessoa tiver, por exemplo, uma área e quiser cortar, tiver dentro dessa região, ele corta com 240 metros. Em volta da lagoa permanece 360 metros. Quando o senhor fala de espaços vazios, né, que tudo isso vai contribuir para preencher esses espaços, hoje o senhor acha que o plano diretor, ele prevê uma expansão para dentro mais do que para fora? Sem dúvida. Sem dúvida. Todas as discussões que foram feitas nesse sentido. Nesse sentido, o setor produtivo, da qual eu tive a oportunidade de representar politicamente, né? E o governo pensam da mesma forma. Três Lagoas é uma cidade que cresce muito, ela precisa de ter ferramentas que impulsionem o seu crescimento, então ela precisa de subsidiar quem quer fazer investimentos na cidade, quem quer resolver o problema, por exemplo, da casa própria e diminuir a pressão dos aluguéis na nossa cidade, que hoje é um problema até na atração de mão de obra. Os loteamentos, novos loteamentos, tudo isso foi pensado no sentido de que isso fique mais próximo da onde existe estrutura. Foi pensado nesse sentido. Se você pegar, por exemplo, uma região ali, uma área ali conectada com a cidade, esse empreendedor, quando ele for lotear, uma área que hoje é rural, quando ele for lotear, ele pode lotear com 240 metros. Se você pegar uma área mais distante, por exemplo, a região lá próxima ao Rio Paraná, aquela região ali, o loteador, quando for lotear, ele só pode lotear com 360. Então, se o loteador tiver duas áreas, qual que ele vai dar preferência? Na área que faz sentido, né? Na área... Então, a ideia é essa, é trazer tudo para mais próximo do centro possível. Quando não for possível no centro, mas a gente imaginar que a periferia com mais infraestrutura da nossa cidade. Essa é a ideia. E até falando nessa questão de infraestrutura, outro dia a gente até conversou com o pessoal do setor imobiliário, falando justamente sobre isso, sobre essa valorização que todos os bairros estão tendo com a infraestrutura. Asfalto, esgoto, drenagem. A gente já começa a ver uma mudança em todos os bairros de Três Lagoas, do mais afastado, né, até o mais na região central. Sim, nos próximos 2 anos, Três Lagoas vai chegar a uma taxa de praticamente 100% da cidade toda asfaltada. E as pessoas às vezes não acreditam quando a gente coloca, Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E aí, eu acredito que isso também vai somar muito positivamente para a gente ter um adensamento das áreas periféricas da cidade, né? Então, eu acho que nesse momento, com a infraestrutura chegando a esses bairros um pouco mais distante, ela vai favorecer que esses bairros sejam ocupados. Em detrimento disso, os loteamentos vão ficar numa situação de mais
contenção, vai ficar mais reservado, vamos dizer assim, né? Não vai deixar de acontecer os loteamentos, mas faz nesse momento mais sentido ocupar os vazios urbanos da nossa cidade, que agora tá estruturados, que pode ser cortado de uma forma diferente, que está sendo incentivado a ser ocupado. E até em relação à expansão, no plano diretor me parece que está prevista até a região onde passa o contorno rodoviário. Não pode atravessar essa linha do contorno rodoviário? Esse é o perímetro, né? Uhum. Esse é o perímetro até da o máximo cidade. contorno. Isso aí é o instrumento básico de qualquer plano diretor, estabelecer onde é o perímetro da cidade. Uhum. Então, até ali a gente se discute os loteamentos, a gente discute... E isso também poder dar... direcionamento para onde a prefeitura quer que a cidade cresça. Até porque se autorizar também muito distante após isso, para levar infraestrutura para esses locais, fica meio que inviável hoje para o poder público, a gente volta né? de novo naquela questão. Então, tudo foi pensado para que a cidade cresça de uma forma ordenada, voltada para as regiões onde tem mais infraestrutura pública de atendimento à população que vai morar ali. Hoje tem muitos terrenos baldios ainda no perímetro central, enfim, dentro do espaço urbano mesmo, Fernando? Ana, esse é um problema de todas as cidades. Os vazios urbanos são problemas de todas as cidades. Três Lagoas é uma das cidades que tem um desenvolvimento imobiliário, construção de imóveis, dos mais significativos do Mato Grosso do Sul. Eu não me lembro hoje, mas como você sabe que eu sou do setor imobiliário também, a gente não esconde isso, eu me lembro quando o Banco do Brasil ele fazia financiamento Minha Casa Minha Vida, que hoje não faz mais. Eu me lembro que Três Lagoas concorria com 50% de todos os recursos do Mato Grosso do Sul, do Minha Casa Minha Vida, era para Três Lagoas. Tá? Então, o nível de construção, do desenvolvimento do mercado imobiliário de Três Lagoas, ele foi responsável por ocupar muito esses vazios urbanos. Se você pegar no meu próprio caso, quantas áreas centrais da cidade foram ocupadas para a construção de imóveis, né? Então, mas isso não acabou com o problema. Então, se você pegar a região ali, especialmente aquela região ali mais próxima da José Amilcar, ali indo ali para Ranulfo Marques, se você pegar aquela região próxima ali ao semiaberto, né? Você vai ver que existe grandes vazios urbanos ainda na cidade que precisam ser ocupados, que são áreas que têm alguma infraestrutura. Como que o senhor vê a ocupação desses espaços? Na verdade, tem uma ferramenta muito poderosa, que é o IPTU progressivo, né? Mas ele sempre, em Três Lagoas, ainda foi usado de forma muito tímida. Uhum. O IPTU progressivo é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta muito forte de poder tensionar essa situação de ocupação. É mais ou menos assim, ou você vende ou você ocupa. Porque não vai chegar um momento que não faz mais sentido. Nessa revisão do plano, o senhor não acredita que... Ele tem, mas ele ainda é muito modesto. Tem cidades que foram muito mais agressivas no sentido de falar, olha, nós queremos ocupar os vazios urbanos. Isso tem que ser fomentado a partir da prefeitura. Existe muita especulação imobiliária ainda? Gente que deixa esses lotes enormes para especulação? Sempre tem. Sempre tem. Mas eu acredito, assim, olhando a grosso modo, isso é o tal do conhecimento empírico, né? Não estou falando nada, eu não li isso em nenhum lugar. Uhum. Eu acredito que Três Lagoas, hoje, do nível de desenvolvimento urbano da cidade de Três Lagoas, nós somos hoje referência no Mato Grosso do Sul. Hoje o imóvel está bem valorizado em Três Lagoas? Sem sombra de dúvida. É caro? Ou não? É difícil falar que é caro, né? Ele é resultado da dinâmica da cidade. Ele é resultado de... Se comparado com outros municípios. O mercado regula tudo, mano. O mercado regula tudo. Se o cara coloca um imóvel caro para vender, ele não vende. Então, se tá vendendo, não é caro. Eu penso assim. Para mim, quem regula essas questões são o imóvel. Você não vai comparar um imóvel na cidade de Três Lagoas com um imóvel na cidade, por exemplo, de Selvíria. O mesmo imóvel. Não dá para comparar. E quem regula isso, na minha opinião, é o mercado. Se você tá vendendo, é porque não tá caro. Se você não tá vendendo, é porque tem alguma coisa errada no preço. E a expansão da cidade, né? A industrialização, ela conta muito com isso, né? Isso aconteceu muito na pandemia. O judiciário vinha, fechava, quando eu fazia parte lá do comitê, o judiciário vinha, fechava uma atividade econômica, nós brigava. Abre, as pessoas estão precisando, o empresário vai quebrar, vai mandar as pessoas embora, nós estamos preocupados com o empresário, estamos preocupados com o trabalhador também. Uhum. E aí, passava um determinado momento, as coisas amenizavam. E o que a gente pode fazer agora para ajudar o empresário? Cara, é o mercado que regula. Deixa só o cara trabalhar. Dá só a oportunidade do cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar, que o mercado regula tudo. Não é o senhor, não é que vai criar uma medida que vai ajudar o empresário. Deixa o cara trabalhar, o mercado regula tudo. Bom, sobre essa questão da revisão do plano diretor, vai ser debatido hoje com a sociedade e depois tem que ter aprovação da Câmara Municipal. O senhor acredita que antes da aprovação de ser colocado no papel vai ter ainda mudanças, alterações? O meu papel e o papel do Sargento Rodrigues
é de levar esse plano para dentro da Câmara de Vereadores de forma consensual, construído com a sociedade. Poder público, sociedade organizada e o cidadão comum. Ou seja, ser um plano construído do interesse legítimo da nossa cidade. De todas as pessoas que compõem, de todos os interesses que compõem a nossa cidade. É uma tarefa hercúlea, difícil? É muito difícil. Mas eu saí ontem, como eu disse, fizemos 4 reuniões, eu estou muito satisfeito com os avanços que a gente está tendo no sentido de chegar hoje para uma discussão que vai acontecer sem sombra de dúvida, mas com uma construção sadia, uma construção, uma discussão com propósito, madura, que foi tecnicamente discutida. Tá? E dessa forma a gente acredita, mostrando o nosso profissionalismo. Quando eu falo nosso profissionalismo, é desses setores que a gente está discutindo, que é o setor imobiliário, de construção, de loteamento e os engenheiros e arquitetos, mostrar a nossa maturidade no sentido de dizer, esses caras aí não estão só preocupados com as questões que envolvem eles especificamente, eles estão preocupados em ter uma cidade que esteja preparada para os desafios do futuro. Foi isso que permeou todas as discussões, foi isso que fez o técnico da prefeitura muitas vezes flexibilizar, concordando com a argumentação nossa, e foi isso que fez a gente voltar atrás em algumas questões que a gente defendia para poder ter um plano que de verdade contribua para a nossa cidade poder resolver os problemas urbanísticos que ela tem e ser uma grande cidade. Tem que ser aprovado até quando? O plano diretor tem uma data ou não? Acho que não. Não, né? Acho que não. Bom, tá aí, gente. Se você se interessa por esse assunto, um assunto muito importante. Aliás, é o futuro da nossa cidade que está em jogo, que está em discussão, né? A expansão, o crescimento de Três Lagoas. Hoje, às 18 horas, audiência pública na Câmara Municipal. Ficou aberto o convite para que as pessoas participem, né, vereador? Sem sombra de dúvida. Essa discussão está sendo feita há muito tempo. A população deixa para participar dessa discussão no último momento. Não estou falando só o cidadão comum, não. Até o profissional que está envolvido com essa questão. Mas é uma discussão que faz todo sentido. Então, nós esperamos todos vocês hoje lá na Câmara de Vereadores para a gente poder fazer essa discussão. Os setores estão fomentando juntos aos seus associados para que eles estejam lá na Câmara hoje para poder participar dessa discussão e para a gente de verdade ter o sentimento de que aquilo ali foi um instrumento construído pela sociedade. É importante as pessoas irem lá participar, porque eu vi, né, os conhecimentos, as apresentações, o que muda, o que não muda. Isso é muito bacana e é importante. Obrigada, viu, vereador? Eu que agradeço o espaço. Tá aí, a gente conversou ao vivo hoje com o vereador Fernando Jurado, falando sobre essa revisão do plano diretor, as principais propostas. Hoje, então, às 18 horas, na Câmara Municipal, a apresentação dos principais pontos dessa revisão do plano.